Páscoa é tempo de arrependimento, orações, jejuns e voltar-se para Deus, que sempre nos acolhe com seu terno amor. Em Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14, temos aqui um último apelo ao arrependimento antes do castigo. Estou lendo esse texto porque a Páscoa é um tempo de convite para meditações e também para colocarmos a nossa vida diante de Deus, fazermos um autoexame e colocarmos diante de Deus o nosso desejo de caminhar cada vez mais pertinho dele. O texto de Joel, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, vai nos dizer assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Esse apelo por uma mudança no coração foi iniciado pelo Senhor. Diante da calamidade, a única resposta eficiente é clamar pelo Deus Todo-Poderoso. Quando uma tragédia acontecia, a forma correta de exprimir o luto ou a tristeza era cobrir a cabeça de cinzas, rasgar as vestes e cobrir-se com pano de saco. Deus advertiu o seu povo de que não estava interessado em manifestações aparentes ou externas, mas num coração quebrantado e contrito, como vai nos dizer lá em 1 Samuel, quando Deus mandou que o profeta ungisse um dos filhos de Jessé, e ele então começou a se impressionar com o que estava vendo, e Deus então diz para Samuel, em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então temos aqui que o fato de que temos aquela tristeza ou aquela aparência de desfiguração com relação aos jejuns e às orações, isso não impressiona Deus, porque Ele olha dentro de nós e Ele está esperando uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse texto é então um apelo para que eles rasgassem o coração e não as suas vestes. O pecado viola o coração de Deus, não é simplesmente uma quebra de regulamentos. Deus busca o seu arrependimento e a restauração do relacionamento com Ele. Em sua soberania, Ele pode transformar em bênçãos as situações mais trágicas e traumáticas, como vamos ver lá em Romanos 8, 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ao mencionar a oferta de cereais e bebidas, o profeta Joel indicou que é um privilégio e uma bênção adorar a Deus. Como eu já falei anteriormente, esse tempo de preparação para a grande festa da Páscoa, não que a Páscoa seja só um dia, mas há um período em que nós precisamos, de acordo com o que a própria Páscoa traz para nós, um tempo de arrependimento, um tempo para orarmos mais, para jejuarmos mais, para olharmos as outras pessoas muito mais de perto. Temos aqui então hoje um apelo ao arrependimento, um apelo a rasgar o coração, um apelo a tomar novas posturas e a verdadeiramente caminharmos lado a lado com o Senhor, não preocupado com aparências externas, formalidades, mas sim com um relacionamento profundo de caminhada com Deus, de obediência com Deus e também de ouvir o que Deus certamente deseja nos falar.
Um outro texto ainda que vai casar com esse de Joel é Isaías capítulo 57, versículo 15, quando Deus vai dizer assim: Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O Senhor abranda seu julgamento com misericórdia. Aqueles que lhe respondessem com um coração contrito e um espírito humilde experimentariam a bênção da sua presença. Paulo cita Isaías 57, 19, ao falar da obra de Cristo, em Efésios 2, 17, que nos diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. A repetição da palavra paz, a dádiva do Senhor àqueles que lhe respondem com fé, indica paz completa ou paz perfeita. O perverso, pelo contrário, não tem como sentir paz. Estamos diante de um convite do Senhor, quando ele vai dizer que habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e com o que tem um coração quebrantado e que busca caminhar lado a lado com ele. Às vezes, esta pode ser a única coisa boa que se pode dizer numa situação de tragédia, como percas ou falecimentos. Deus está próximo. Deus está junto em nossas aflições e se compadece ao quebrantado e humilde. E ele então traz aqui esse convite. Então, hoje o convite é que possamos buscá-lo não com aparente aspecto de arrependimento, mas com arrependimento profundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Uma ótima reflexão, um ótimo dia. Amém.